Tudo o que você já fez na vida te trouxe aqui e agora. Todas as decisões que você já tomou nessa vida te fizeram assistir isso e ouvir essas palavras. Pessoal, essa frase, essa afirmação, ela contém bastante sabedoria, só que infelizmente ela se tornou mais um dos memes que fazem de tudo para banalizar grande parte da sabedoria que a gente foi acumulando ao longo dos milênios. Se a gente pensa de um ponto de vista budista tradicional, a gente percebe que tudo aquilo que a gente fez em todas as nossas vidas passadas, em toda a infinitude de tempo que a gente passou preso em samsara, esse é o resultado. É isso, aqui e agora. E essa não é uma afirmação vazia, uma afirmação de lugar comum, um papo de coach tentando vender alguma coisa para você. Em primeiro lugar, não tem nada para ser vendido aqui. A única coisa que a gente busca com esse trabalho é que você consiga se tornar uma luz no mundo, para conduzir mais pessoas para a luz. Não tem doação sugerida, não tem Patreon, não tem nada. É só você, eu e o Buda. Então, quando a gente fala que tudo que você fez na vida te trouxe aqui, esse é o resultado de tudo que você fez na vida, a gente não está falando das suas casas, dos seus carros, dos seus jatinhos particulares, da sua lancha. A gente não está falando da sua ilha particular. A gente está falando desse corpo e principalmente dessa mente. Porque você não vai levar nada daqui. Você pode até ser enterrado com o seu dinheiro ou cremado com as suas joias. Mas vai ser só enfeite num cadáver. Você já vai ter ido embora há muito tempo. Seja para a iluminação final, seja para a sua próxima vida, seja para lugar nenhum. Você pode simplesmente ser obliterado no momento da morte. O Buda fala que isso não acontece. O Buda fala que a menos que você tenha alcançado a iluminação final, você não vai ser obliterado. Sua mente vai seguir em frente. Ela vai samsara para a sua próxima existência. Então, por que é tão importante a gente saber que isso aqui é o resultado de todas as nossas ações? Inicialmente parece uma coisa um pouco fatalista. Parece uma coisa assim, um pouco assustadora. Você fala, é isso aqui? Nossa, então eu estou perdido. Agora, algumas pessoas elas podem falar, nossa, até que não está tão ruim. Se eu passei a minha vida inteira, ou todas as minhas vidas, para chegar aqui e ouvir o verdadeiro Dharma, então as decisões que eu tomei no passado, as coisas que eu fiz, elas me trouxeram bons resultados. Porque o que pode ser melhor que ouvir o verdadeiro Dharma? Praticar o verdadeiro Dharma é ainda melhor do que ouvir o verdadeiro Dharma. E alcançar a iluminação final é ainda melhor do que ouvir e praticar o verdadeiro Dharma. Porque a iluminação dá o resultado final que você quer. Um estado de bem-estar permanente que não cessa, que não muda, que não flutua, que não varia. Porque ele é baseado na verdade absoluta. Ele é baseado na única coisa que é objetivamente verdade em toda a experiência, que o Buda chamava de Amatma Dhamma. Então, pessoal, quando nós estamos falando de meditação, quando nós estamos falando da prática do Dharma, seja sentado em meditação, caminhando
ou no seu dia a dia, durante o seu trabalho, enquanto você dirige, quando você vai na academia, quando você faz uma comida. Tudo isso é a prática. Porque tudo isso é aqui e agora. É onde o seu karma é produzido. Ou, melhor ainda, é onde o seu karma cessa. Esse é o nosso objetivo com a prática. Fazer o karma cessar. Levar o karma ao fim. Lembra, pessoal, karma é intenção. Intenção é karma. Se as suas intenções cessam no momento presente, a construção do momento presente cessa completamente. Porque não existe nada ao redor do qual a sua experiência da realidade pode ser estruturada. O Buda comparava isso a um raio de luz entrando por uma janela. Imagine uma casa fechada que só tenha uma janela. Quando o sol nasce e a luz se aproxima, por onde a luz entra? Ora, se só tem uma janela, a luz entra pela janela. E onde a luz pousa? Bom, se a casa é fechada e só tem uma janela, então a luz entra e ela pousa na parede. Excelente! Mas e se não tiver uma parede, onde a luz pousa? Ora, ela pousa no chão. E se não tiver chão? Ela pousa na terra? E se não tiver terra? Ela pousa na água? E se não tiver água? Ora, se não tiver parede, chão, terra, água, a luz não pousa em lugar nenhum iluminado. Ela não tem onde pousar. É exatamente isso que é a consciência do Nirvana. É um raio de luz que nunca pousa. E você só consegue ver a luz porque ela se reflete nas coisas. A luz pura é impossível de ser vista. Entendam como isso é importante. A luz pura não pode ser vista. E ao mesmo tempo, ela é onipresente. Ela está em todos os lugares. A luz que você vê do sol, que você acredita que é luz pura, na verdade, ela é totalmente filtrada pela atmosfera, pelo ar, pelos detritos que você encontra no ar. Ela reflete. A luz que você vê refletida nos meus olhos, ela é refletida. Ela não é luz pura. A luz propriamente dita é invisível. A coisa mais curiosa e mais paradoxal da experiência humana é que a luz é invisível, a menos que ela tenha sido refletida por alguma coisa. E tudo aquilo que nós vemos é invisível, a menos que a luz toque ali. As coisas podem ser sentidas, elas podem ser tocadas, elas podem ser ouvidas, elas podem ser cheiradas, experimentadas, só que elas não podem ser vistas. E como a maioria de nós se orienta principalmente pelo sentido da visão, isso é uma coisa muito importante de se levar em conta. E quando o Buda falou isso, era aproximadamente o ano 550 antes de Cristo. Uma outra pessoa, um monge cristão católico romano, chamado São João da Cruz, 2000 anos depois da morte do Buda, escreve de próprio punho em um convento carmelita na Espanha, no auge da Inquisição Espanhola. Então vocês podem ter certeza que São João da Cruz nunca ouviu a palavra Buda.
e nunca ouviu falar sobre a iluminação e o Nirvana. São João da Cruz, em seu livro A Noite Escura, escreve exatamente essas palavras. Imaginem uma casa que só tenha uma janela. Quando a luz entra, o que acontece? Parece uma brincadeira, mas não é. Eu vou deixar o link para vocês na descrição do vídeo. Tanto do Sutta, onde o Buda fala isso, quanto da passagem de São João da Cruz. E São João da Cruz vai um pouco mais longe. E diz, a luz só pode ser vista quando ela é refletida em alguma coisa. Quando existem detritos no ar. E assim por diante, ele segue o exemplo. Como é possível que duas pessoas tão distantes no tempo, no espaço e na cultura possam ter descrito exatamente a mesma coisa com as mesmas palavras? O que é que está sendo apontado aqui? Pessoal, o que está sendo apontado aqui é uma experiência direta. É a experiência de consciência sem superfície, que o Buda chamava de Vijnanan Anidassanan, em Pali. Sem superfície, no sentido de que ela é como se fosse o ar. Você não consegue escrever no ar. Você não consegue fazer nada aqui que seja permanente. Passa um flash e desaparece. Quando a gente era criança, algumas pessoas tinham mania de brincar de colocar fogo no bombril, na esponja de aço. Não recomendo que ninguém faça isso, tá? É só uma coisa que a gente fazia quando era pequeno. E colocavam fogo no bombril, amarravam ele na ponta de um cabo de vassoura ou em um araminho e ficavam balançando ele no ar. E ele deixava traços e feixes de luz passando no ar. E aquilo durava alguns segundos, umas frações de segundos. E todo mundo achava lindo aquele fogo passando. É isso que está sendo apontado de certa forma. E uma coisa além disso. Não importa o que aconteça no ar aqui na minha frente, nada dura nesse ar. Porque ele não tem superfície. Não existe nada, nenhum objeto ao qual as coisas, os fenômenos, os dhammas, possam se apegar. Não existe nada sobre o qual eles possam ser construídos. E com base nisso, nessa experiência final de cessação de tudo e uma existência plena e, entre aspas, vazia, porque esse vazio, na verdade, ele é cheio. É só que você não consegue ver. É uma consciência sem objeto. O que acontece na sua consciência se ela não tem objeto? A maioria das pessoas diz que ela cessa. Mas isso é uma dimensão totalmente diferente. É o que a gente chama de a dimensão da cessação. É um estágio que você pode alcançar na meditação, que você literalmente apaga. É como se você morresse um pouquinho e fosse obliterado. E você pode escolher quando voltar. É uma coisa muito curiosa que você pode fazer. Precisa de um certo nível de habilidade meditativa, mas você consegue. Você consegue, de certa forma, entrar em coma voluntariamente. Você não sente nada, você não tem nenhuma percepção. Você simplesmente... E algumas pessoas acreditam que isso é o nirvana. Mas, como diz o meu monge mais querido, se essa cessação fosse o nirvana, o Buda não ia ter ensinado o despertar. Ele ia ter ensinado o grande dormir, a dormição.
Você não ia despertar para nada, você ia simplesmente apagar. Você ia dormir. Não é isso. O Nirvana, a consciência da iluminação, é uma consciência pura e plena, sem objeto, sem superfície. Por isso que quando alguma pessoa pergunta, professor, será que eu sou iluminado? Professor, será que eu tive uma experiência de iluminação? Se você tem que perguntar, é porque você não teve. Ou porque você não sabe o que você está buscando, ou porque você simplesmente não tem nenhuma ideia do que está acontecendo ali. A experiência da iluminação, pessoal, seja ela inicial, seja ela final, ela é absolutamente incomparável. Quando você volta dessa experiência, você é completamente mudado, alterado. Porque você viu o fim de todas as coisas, só que você, que quer que isso seja, continuava lá. Ainda existia experiência, ainda existia um ser ali, de certa forma, um existir, mas não tinha nada ali. E ao mesmo tempo tinha tudo. É uma satisfação perene e absoluta, que não tem nenhuma comparação com nada. É realmente o fim de todas as coisas. Quando a gente fala o fim de todas as coisas, o aluno pode pensar que é realmente um tipo de apagação, de uma cessação. Mas nós estamos falando do fim de todas as coisas criadas, de todos os sankaras, de todas as produções mentais. O mundo provavelmente continua lá, da maneira como ele sempre foi. Você simplesmente não participa mais. Você encontrou uma coisa tão superior, tão suprema, uma satisfação tão grande, que tudo cessa, porque você não tem mais nenhuma intenção, você não tem mais nenhuma vontade. Você simplesmente alcançou o fim. Não existem trevas ali, não existe luz. Em alguns casos, você pode dizer que você tem a luz suprema. Mas é muito difícil de falar sobre essa experiência, é por isso que a gente não fala sobre ela. A gente só convence o aluno, olha, isso aqui é uma coisa que existe. É uma coisa que você pode experimentar diretamente. E quando você voltar dessa experiência, porque a sensação que você tem é que você volta dela. Você percebe que o mundo ele é agressivo. O mundo ataca você, o mundo vem. Quando a gente fala o mundo, as pessoas acham que são as coisas do mundo, mas não é isso. O mundo, a palavra que é usada pelo Buda é loka. O mundo são as percepções que você tem acerca do mundo. São os seus dados sensoriais, o input que você recebe dos sentidos. E da maneira como ele é organizado, fashioned, a gente fala em inglês. Como ele é estruturado, como ele é montado, bordado, para você experimentar ele diretamente. E é difícil de falar de experimentar diretamente porque você tem uma mente no meio do caminho. A mente filtra os dados que você recebe dos sentidos. Se não fosse isso, você não ia conseguir experimentar nada, porque você ia ter dados brutos e não ia ter nada para traduzir eles em experiência. Então, são elementos, são fatores muito complexos que estão em jogo aqui. Não é só uma brincadeirinha que você faz focando na respiração. A gente está falando de uma coisa muito, muito mais sofisticada. A gente está falando da ponte entre a existência material e a experiência subjetiva, vivida internamente,
naquela parte de você que só você consegue sentir. E o que produz essa mudança, o que produz essa ponte entre o dado bruto e a experiência subjetiva, o que produz a experiência subjetiva para começo de conversa e por quê? Ao redor do que ela se estrutura, com base em que você percebe o mundo da maneira como ele é. Você pode ver isso num exemplo banal do dia a dia. Se você entra em uma loja procurando sapatos e o seu amigo entra na loja procurando cinto, vocês percebem a loja de maneira totalmente diferente. Vocês constroem a experiência da loja de maneira totalmente diferente. A maneira com a qual você dirige a sua atenção, a maneira pela qual a loja é construída na sua mente para você experimentar ela, é totalmente diferente. Isso é o que a gente chama de ambiente de relevância em neurociência, ou de realização de relevância. São as coisas que saltam aos olhos, que saltam aos sentidos. Você procura certas coisas como se fosse um videogame. Quando você passa o mouse em cima de alguma coisa, passa o cursor do mouse, e aquela coisinha acende para você. Se for a coisa que você está procurando, você fica feliz. Se não for, você fica um pouco frustrado e segue adiante, procurando mais. Mas mesmo a satisfação que você tem quando você encontra o que você quer, ela dura muito pouco. E aí você fica com fome de novo, entre aspas, e segue para a próxima. Você samsara adiante. É por isso que quando a gente diz tudo o que você fez em todas as suas vidas até agora serviu sempre o mesmo propósito. Propósito nenhum. Você foi sendo conduzido ao longo da sua vida por desejos cegos, por vontades cegas, que foram te arrastando consigo. E você, com seu coração destreinado, com a sua mente destreinada, você foi indo atrás. Você foi achando que aquilo tudo ia te trazer alguma satisfação. Um emprego, um relacionamento, um animalzinho de estimação, uma comida, uma brincadeira, uma festa, uma droga, um álcool. Você não percebe isso, mas em algum momento você vai ter que acordar. Porque nada disso vai trazer a felicidade que você busca. Para algumas pessoas isso dá uma sensação ruim. E o Buda sabia, ele chamava essa sensação de samvega. Foi a sensação que fez ele começar a buscar o caminho. Você perceber que não importa o que você faça ou como você faça, se você procurar felicidade no mundo, você nunca vai encontrar. No mundo dos sentidos não existe felicidade. E tudo aquilo que a gente faz externamente é para satisfazer uma fome dos sentidos. Seja uma vontade de comer alguma coisa, uma vontade de sentir um toque, um cheiro, de ver alguma coisa bonita, de ouvir uma coisa gostosa. E às vezes, se a gente dá sorte, entre aspas, a gente consegue esses 5 elementos ao mesmo tempo. E é tudo isso que existe na nossa experiência. Toques, cheiros, sabores, visões e sons. E aí nós temos um 6º elemento, que organiza e estrutura esse 5 e adiciona a própria pitada. E quando a gente fala assim, parece uma coisa que acontece de maneira linear, que os sentidos recebem os dados do mundo e a mente organiza eles. Só que não é assim. Antes de você ter qualquer contato nos sentidos, a sua mente já está pronta.
Ela já foi buscando, ela já está preparada para organizar aquilo da maneira que mais lhe convém. Não que lhe convém você, mas que convém à mente. Que convém para a parte de você que está procurando alguma coisa. E a maneira como você organiza essas coisas depende totalmente da visão de mundo que você tem. E a sua visão de mundo depende de milhares, centenas, às vezes até alguns poucos, umas dezenas, uma meia dúzia, de suposições iniciais. Você acredita em certas coisas que você considera fundamentais mesmo sem perceber, e com base nessas crenças, você constrói e estrutura a sua experiência da realidade direta. É isso que permite que a sua mente construa a sua realidade e que você experimente essa realidade. É como se a mente fizesse um mapa de videogame, um mapa de Minecraft, por exemplo, e você entrasse dentro dele, sem perceber que é você que está fazendo tudo isso. E a mente, pessoal, ela tem um funcionamento próprio. Você não consegue controlar ela. Você só consegue direcionar ela. Você dá os ingredientes para sua mente, estrutura ela de uma certa maneira e solta ela para ela funcionar. E aí você vê que ela começa a ir para lugares estranhos o tempo todo. Memórias do passado, planos para o futuro. E você, aqui no presente, agindo aqui embaixo, dentro desses mundos mentais que você construiu. Você tem mundos totalmente diferentes que se encontram aqui embaixo, na Terra, entre aspas, enquanto as pessoas ficam com a cabeça nas nuvens. Recentemente eu parei no sinal, num semáforo, e do meu lado tinha uma senhora dirigindo um carro bem grande, bem caro. E ela estava com um cigarro numa mão, um celular na outra e uma criança no banco de trás. E ela gritava naquele celular, falando de tudo que ela tinha feito. Porque ela foi mal atendida em uma loja, e ela ia fazer de tudo só para incomodar o pessoal daquela loja, tudo que ela pudesse fazer para incomodar, ela ia fazer. Com um cigarro numa mão, o celular na outra e uma criança no banco de trás. E eu olhando aquilo, eu fiquei um pouco chocado. Não chocado no sentido de, nossa, que coisa feia, mas chocado no sentido de perceber com uma certa surpresa que os exemplos do Dharma, eles existem a todo momento. A todo momento. Quando você vai estender uma roupa no varal, quando você vai tomar um banho, quando você se senta em meditação, quando você faz comida, quando você come, depois quando você precisa ir no banheiro. O Dharma manifesta a si mesmo 24 horas por dia, com cada respiração que você tem, com cada batida do seu coração. Você precisa ter olhos para ver, ouvidos para ouvir. Isso significa que você precisa ser treinado. Você precisa receber as informações que vão construir novos filtros através dos quais você vai olhar para a realidade, através dos quais você vai construir a realidade. Isso é o que o Buda chamava de visão correta. É um conjunto de filtros cognitivos que você usa para construir a sua experiência da realidade, para levar você em uma certa direção. Porque tudo aquilo que você faz tem resultados, seja internos, seja externos, normalmente dos dois tipos. O que o Buda queria era encontrar uma maneira de agir, tanto no mundo quanto na mente, que levasse ao fim da ação, ao fim do karma.
Então, quando a gente fala que tudo o que você fez te trouxe aqui, não é só um lugar comum. Não é só uma ideiazinha para você falar, que engraçado. Tudo que eu fiz no mundo, tudo que eu fiz em todas as minhas vidas, me trouxe aqui. Esse é o resultado. Exatamente. Esse é o resultado. Tudo o que você fez no passado não faz diferença nenhuma a partir do momento em que você percebeu isso. Se você ainda está preso aos arrependimentos do passado, às vergonhas do passado, é porque você ainda não entendeu a importância dessa frase. O passado já acabou. Os efeitos do passado talvez ainda precisem ser resolvidos. O karma passado ainda talvez precise ser solucionado. Só que ele já acabou. Se você viver a sua vida com base em tudo aquilo que aconteceu antes, você vai perpetuar todas as condições que produziram o passado. E o seu futuro vai ser moldado com base no seu passado, nunca com base no seu presente. De maneira simples, porém bastante funcional, é o equivalente a você perceber que você é uma pessoa obesa e doente, que precisa começar a fazer uma dieta e ir numa academia. Só que você fala, até agora, tudo que eu fiz me deixou desse jeito, desse tamanho, com essa doença. Agora não adianta mais mudar porque eu tenho isso, aquilo, eu tenho esse, aquele problema. Você começa a inventar desculpas para você não fazer o que tem que ser feito. E isso não é o professor falando, isso é o Buda falando. Ele fala repetidamente que nós começamos a inventar desculpas. Tá muito frio, tá muito quente, estou muito cansado, estou muito agitado. E aquilo que precisa ser feito nunca é feito. Porque são as ações que nós fazemos aqui e agora, neste momento, enquanto você escuta essas palavras, que determina todo o nosso futuro. E mais que isso, determina a nossa experiência do presente. Pense na sua meditação como você chegar num médico. Você percebeu que você tem uma doença, você percebeu que você tem um problema que você quer resolver. Então você procura um médico. Quando você chega lá, ele vai fazer os seus exames, ele vai fazer uma entrevista, ele vai fazer uma anamnese inicial, pedir alguns testes, e ele vai receber dados de volta, dados que a gente considera objetivos. Nível de açúcar no seu sangue, seus níveis de hormônios, etc, etc. Com base naquilo, ele vai te dar um diagnóstico. Olha, você tem isso, isso e isso. Porque tudo que você fez na sua vida até esse momento produziu isso que você vê. Esse corpo nesse estado e essa mente nesse estado. Se você quiser melhorar, se você não quiser mais manter o seu corpo e a sua mente nesse estado, você precisa fazer algumas coisas específicas. Observe, pessoal, que vocês não têm nenhuma obrigação de fazer nada. Você só tem a ideia de se você quiser melhorar. E isso não é uma cutucada. Não é uma maneira irônica ou sarcástica de falar. É literalmente uma opção que você faz. Se você quiser melhorar. Se você não quiser, é por sua conta. Se você quiser melhorar, então você precisa mudar as coisas. Você precisa mudar as ações que você tem, os comportamentos que você desenvolve. Porque são as ações que você faz que produzem o momento presente e o futuro. O seu passado te trouxe até aqui. Esse é o estado em que você se encontra no momento. Talvez você tenha uma mente obesa. Talvez você tenha uma mente magra demais. Talvez você tenha uma mente forte, talvez você tenha uma mente fraca.
É difícil de saber. Mas a gente sabe que se você chegou até aqui, você tem pelo menos um bom nível de virtude. Você tem um bom nível de força mental, de resiliência mental. Porque você chegou aqui. Você procurou o verdadeiro Dharma. Ou talvez o verdadeiro Dharma tenha te encontrado. E se o verdadeiro Dharma te encontrou sem você procurar, então é porque em algum momento do passado você já colocou as causas e condições necessárias em funcionamento para isso acontecer. Seja porque você entrou na situação correta, seja porque você se preparou mentalmente para esperar alguma coisa. É muito difícil de saber. O karma é complexo demais. Tão complexo que o Buda pediu para os monges dele: não percam tempo procurando razões passadas do karma. Isso pode levar vocês à loucura. Porque tudo que você fez no passado, o resultado é esse. É isso aqui. Esse corpo e essa mente. Não importa o que foi feito, não importa como, o resultado é esse. A partir daqui, o que você faz é por sua conta. Enquanto você continuar indo no piloto automático, a sua vida não tem jeito. Você não tem o que fazer se você continuar no piloto automático. Se você continuar fazendo esse processo de samsara. Só que a única maneira de você parar isso é se você encontrar um objetivo que você considere o mais valioso possível. E ao redor dele, você estrutura toda a sua vida. Você não espera as oportunidades, você cria as oportunidades. Quando o aluno é novo na prática de meditação, ele sempre pergunta: professor, como que eu vou arranjar tempo para fazer isso? Olha, você não arranja tempo, você cria esse tempo. Porque você tem tempo para ficar nas redes sociais, você tem tempo para fazer tudo o que não te conduz a lugar nenhum. Mas você não tem tempo para sentar e cuidar da sua própria mente. Porque sentar e cuidar da sua própria mente, inicialmente, é muito doloroso. É muito difícil. Porque tem tanta coisa correndo na sua mente que você corre da sua mente. Você tem medo de si mesmo. É como se você tivesse plantado um jardim na sua casa e tivesse abandonado ele. E você fica com medo de ir lá, porque o mato já está dessa altura, tem um monte de bicho correndo lá dentro, dos quais você tem muito medo, então você não consegue ficar parado no seu jardim. Você sempre fica correndo para fora dele, sem perceber que você está imerso nesse jardim e que todas as ações que você toma são porque tem bichos mordendo as suas pernas, mordendo seus pés, subindo pelos seus braços. Você não percebe isso. E quando você percebe isso, você fica horrorizado. E você começa a procurar uma saída, um jeito de limpar aquele jardim, de tirar tudo aquilo dali. Algumas pessoas escolhem opções bem mais complicadas, como álcool, drogas, crime. Outras pessoas simplesmente se afundam no trabalho, em prazeres, em brincadeiras, em coisas que não conduzem a lugar nenhum, que só pioram a situação do jardim. Porque cada experiência que você tem vai deixando o seu jardim cada vez mais populoso, mais povoado. Porque você não percebe que é você que escolhe quem e o que vai habitar aquele jardim. Você tem um poder absoluto ali. Demora um pouco para você pegar o jeito e aprender a cultivar o seu jardim. Mas depois que você aprende, você percebe, não tem nada ali que não tenha sido colocado por você.
Às vezes, alguma pessoa te ensinou alguma coisa, te deram algum conselho, uma sugestão. E você, que não tinha nenhum objetivo, que não tinha nenhuma base sólida sobre a qual operar, você aceitou aquilo como verdade. E quando você começa a meditar, você começa a ouvir os ecos dessas vozes na sua cabeça. E elas são tão arraigadas, elas são tão automáticas, que você simplesmente aceita elas como se fossem verdade. E isso produz o seu presente, e o seu presente produz o seu futuro. Só que você não precisa fazer isso. Esse é o segredo que o Buda percebeu. O Buda falou isso para os monges dele. Você não precisa aceitar nada. Tem um sutra chamado Sutta para os Kalamas, que é quando ele fala, não aceitem as coisas só porque um professor falou. Não aceitem as coisas só porque a tradição falou, só porque os seus pais falaram, porque um amigo falou, porque vocês leram em algum lugar. Quando vocês encontrarem aquilo que é bom e verdadeiro, habitem naquilo. Aquilo que é honrado e louvado por aqueles que são sábios. Mas não é para você aceitar de maneira passiva, é para você olhar. Olhar de frente. O que isso faz se eu seguir? O que esse conceito, essa ideia, essa religião, essa proposição, o que isso faz comigo e com o mundo se eu seguir isso? Só que para fazer isso, você precisa de muita coragem e de muita força. E coragem e força são coisas que você precisa desenvolver com o uso. Você não consegue simplesmente escolher ser forte. Força é uma coisa que precisa ser desenvolvida. O seu corpo fica forte quando você coloca ele em movimento. A sua mente fica forte quando você mantém ela parada. A força da mente é ficar estável, parada, sem ficar correndo para todos os lados. Porque a função da mente é correr. O que é que corre? Perguntava o grande Ajahn. O que corre rápido é vijnana, é a consciência, correndo de um lugar para o outro, procurando uma coisa nova, procurando alguma fonte de satisfação, por menor que seja e por pior que seja. É isso que vijnana faz. É isso que a sua mente faz. Ela corre, ela busca, ela procura. E isso mantém ela cada vez mais fraca. Você não tem poder de concentração, você não tem poder de determinação, você não tem força de vontade, você não tem disciplina, porque a sua mente é fraca. E o primeiro passo é admitir que a sua mente é fraca, que você não consegue fazer o que você precisa fazer, o que você sente que tem que ser feito. A partir do momento que você admitiu isso, metade da batalha está vencida. Porque você reconheceu, você teve a coragem e a força de olhar para si mesmo e falar: eu não sou tão bom quanto eu posso ser. Com base nisso, você pode começar a estruturar o seu presente, que vai dar origem ao seu futuro. As ações que você vai tomar agora, aqui, elas vão determinar tudo o que acontece com você no futuro. E você pode mudar de rota a qualquer momento. Essa é uma das verdades mais importantes que você aprende na meditação. Você não precisa continuar fazendo nada do que você está fazendo. Você pode parar tudo a qualquer momento e seguir na direção oposta, se você quiser. Ah, professor, mas vai ter um monte de consequência, eu tenho um monte de obrigação, etc, etc. Tudo isso é autoimposto. Em algum momento você decidiu que aquelas consequências valem a pena. E olha a expressão, vale a pena. O sofrimento que elas vão engendrar, que elas vão trazer para você, você considera que ele é útil, você considera que ele compensa.
O Buda fala que não compensa. O Buda fala que a única coisa que compensa de fato nessa vida é o caminho da iluminação. Não que você não tenha obrigações que você se autoimpôs. O seu emprego, a sua família, os seus pets, a casa que você tem que cuidar, a família que você precisa alimentar. Mas essas coisas, elas são todas passageiras. E elas são um ciclo sem fim. Você nunca vai ter uma comida que vai te satisfazer para sempre. Você nunca vai ter uma roupa que vai durar para sempre. Essas coisas são parte do mundo. São parte do que te mantém em samsara, porque elas não têm fim. A sua respiração, ela não para. O seu coração não para de bater. Quando parar, esse corpo acabou. Você gastou esse corpo. Da mesma forma que um carro gasta, eventualmente, e ele para de funcionar. Um carro você ainda consegue trocar peças e fazer uma manutenção. Esse corpo não tem jeito. Chega um ponto em que ele cansa, ele gasta. Como se fosse o navio de Teseu. Só que o navio de Teseu não é vivo, então você pode simplesmente trocar as peças. E ele continua lá. As peças são totalmente diferentes. Mas o navio, a percepção de navio, continua igual. Quando você percebe isso, você percebe que as coisas não são nada. Elas não permanecem ali. A única coisa que você consegue fazer é dar uma função para as coisas. E as coisas são definidas com base na função que elas têm. Se eu mostrar uma coisa para vocês que vocês não sabem o que é, vocês vão falar, mas o que é isso? Para que serve? E aí quando eu explico para que serve, você fala, ah, tá. Porque de repente aquilo faz sentido. Porque você entendeu a função. Você pode perguntar qual é a diferença entre uma porta e uma janela. Não, talvez a janela seja menor que a porta. Não, mas e se for do mesmo tamanho? Uma abertura quadrada na parede. Qual é a diferença entre uma janela e uma porta? A diferença é a percepção que você tem. É a função para a qual aquilo foi planejado. A janela e a porta são buracos quadrados na parede, ou retangulares, ou redondos, ou ovais. São buracos na parede. Mas a função desse é deixar entrar a luz do sol e o ar. A função daquele é deixar entrar e sair pessoas. Então você percebe eles diferente, apesar de serem exatamente o mesmo buraco na parede, com base na função. É isso que o Buda pede para você perceber. Que tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você sente, você faz, serve uma função. Tem um objetivo. É teleológico, no sentido de que tem uma razão específica para ser. Você pode até não perceber a razão. Você pode até não perceber por que você faz aquilo. Mas a razão existe. O motivo existe. Você toma um banho porque você precisa se sentir limpo. Você faz comida porque você precisa satisfazer uma fome. Você vai no trabalho porque você precisa receber dinheiro para atender às suas necessidades. E as necessidades que você tem, quase 100% delas são necessidades relativas ao corpo. Roupa para vestir, comida para comer, água para beber, um lugar para dormir, um lugar para tomar banho. Quase tudo que a gente faz nesse mundo é para cuidar desse corpo. E aí nós temos os prazeres da mente. Assistir um filme, comer um doce, fazer uma brincadeira.
fazer amor. Tudo isso são necessidades da mente. O corpo não precisa de nada disso. A mente quer essas coisas. O corpo fica muito bem com 5 coisas: ar, e a gente nem pensa no ar, água, comida, sono e um vaso sanitário. Essas 5 coisas são as 5 coisas que você precisa fazer, independente da sua crença, da sua religião, dos seus preconceitos, dos seus julgamentos. Quando você percebe isso, você percebe que todo mundo é exatamente igual. E que as diferenciações que nós fazemos, elas são baseadas em conceitos totalmente abstratos. Raça, crença, povo, etnia, nacionalidade, altura, tipo de cabelo, a roupa que alguém veste, cor dos olhos, são coisas puramente abstratas. Porque abstratas no sentido de que se não existe alguém para perceber e diferenciar, não existe diferença. São olhos. O olho azul, o olho verde, o olho castanho, o olho marrom. São olhos. A pessoa alta, a pessoa baixa, a pessoa forte, a pessoa fraca. São corpos. E todos eles funcionam da mesma forma. Por mais doente que você seja, por mais saudável que você seja, o seu corpo faz a mesma coisa que o de todas as outras pessoas desse mundo. Ele vive da mesma forma, ele funciona da mesma forma e ele morre da mesma forma. Felizmente, nós vivemos em uma época em que você tem muitas opções para manter corpos que vêm com defeito de fábrica funcionando melhor. Pensa numa pessoa que tem hipotiroidismo, por exemplo, ou hipertiroidismo. Se não fossem remédios modernos, a vida dessa pessoa ia ser um pesadelo. Então você tem corpos que funcionam exatamente da mesma forma. No nível mais básico, no nível mais fundamental, aqui e agora, não existe nenhuma diferença entre você e o outro. Agora você começa a diferenciar com base naquilo que realmente importa. Ou que você sente que realmente importa. As suas crenças, as suas visões, as suas posições. Quantas pessoas vocês conhecem que brigam e se matam por causa de política? Quantas pessoas vocês conhecem que brigam e se matam por causa de religião? A gente tem uma guerra acontecendo ali infinitamente em uma certa região do mundo. É uma guerra infinita que é baseada única e exclusivamente em visões culturais, religiosas e políticas. Dois lados que se odeiam, que muitas vezes nunca se viram pessoalmente, mas se odeiam, são criados para odiar. São criados para acreditar que um pedaço de terra vazio e pedregoso tem algum valor, sendo que essencialmente é só um pedaço de terra. As percepções que essas pessoas adquirem e cultivam é que produzem todo esse ódio, toda essa raiva, toda essa angústia, essa morte, esse sofrimento, toda essa massa de sofrimento e dor, com base em percepções. Porque não veem que são todos a mesma coisa. Todos eles têm medo. Todos eles têm fome. Todos eles sentem. E eles não percebem que são essas visões que eles tomam como verdade absoluta da realidade que produz toda essa massa de sofrimento.
Eles não percebem que eles podem simplesmente virar as costas e ir embora. Que eles podem renunciar a todas as visões que eles têm. Olha, eu não preciso fazer isso, eu não preciso acreditar nisso. Isso aqui está errado, porque olha o que produz. Ah, mas aqui você tem uma coisa santa, uma terra santa, uma visão santa. Os dois lados pensam a mesma coisa. E qual que é o resultado dessa santidade? Violência, dor, morte, sofrimento, execuções. Esse é o resultado. Tudo o que aconteceu no passado distante, em que essas pessoas nem estavam vivas, ainda tem efeitos que vão moldando a vida dessas pessoas e destruindo elas por dentro e, como consequência, destruindo o mundo ao redor delas. É isso que essas visões produzem. E as pessoas começam a perguntar: quem é que está certo nessa história? Quem é que está errado? Ninguém está certo. Ninguém está errado. A Terra não pertence a ninguém. A ideia de pertencimento não existe no mundo. A ideia de propriedade, de posse, ela não existe no mundo. Ela tem que ser criada, ela tem que ser produzida. Se você não acredita que uma coisa é sua, se você não puxa ela para você, se você não fala isso é meu, isso sou eu, aquilo simplesmente não é. Você pode ver quando crianças brincam assim. Ah, isso aqui é seu. Não, não é não. E a criança levanta a mãozinha assim, não coloca a mão. Não, 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 não. Aí a outra empurra no peito dela. Não, não, você encostou, é seu. Você vê que tudo isso é uma questão extremamente infantil. Por mais sofisticada que uma ideia possa parecer, por mais tradicional que ela possa parecer, o único valor que ela tem é com base no resultado que ela produz. Tanto para você quanto para as guerras culturais e religiosas que existem no mundo. Quem está certo? Ninguém está certo. Quem está certo é quem faz aquilo que produz o menor sofrimento possível. A verdade é aquilo que produz o que se propõe a produzir. Se a sua verdade, entre aspas, te conduz a aumentar o sofrimento, a matar, a roubar, a odiar, a perpetuar os ciclos de sofrimento, que verdade é essa? Você acha que ela vai se sustentar? Você acha que você consegue encontrar felicidade com base nisso? São desejos básicos, são desejos terríveis. Básico no sentido de base, de basal, de uma coisa grosseira, grotesca, animalesca, monstruosa. O desejo de matar, o desejo de causar sofrimento, de fazer sofrer, são desejos terríveis, que são baseados em visões de mundo completamente erradas, distorcidas. E essas visões de mundo é que eles pedem para a gente julgar e falar quem é que está certo. Ninguém está certo. Ninguém está certo. Se você acredita que algum dos lados de alguma guerra está certo, você está errado. Uma guerra só é produzida porque os dois lados estão errados. Qualquer conflito, qualquer briga, qualquer combate só é produzido, só é possível porque os dois lados estão errados. Isso vale inclusive para os combates que você tem dentro da sua mente. Porque o que você vê no mundo externo é só um reflexo do mundo interno. O mundo externo não faz nada sozinho. Ele se mantém em funcionamento, bem organizado, bem estável, e depois ele se autorregula se alguma coisa sai do eixo. O mundo interno não é assim. O mundo interno é um perigo, porque como ele não obedece às regras da fisicalidade, às regras do mundo material,
ele pode entrar em loops de feedback infinito. É assim que você entra em depressão, por exemplo. É assim que você chega em estados terríveis de existência. Porque você consegue fazer um sistema de retroalimentação interno, um tipo de moto perpétuo, que não cessa, porque você fica alimentando ele de novo. E você fica buscando ingredientes externos para você filtrar, transformar em agregados e abastecer aquilo. Você abastece o fogo. Nós falamos sobre isso no vídeo sobre apego. Você abastece o fogo e o fogo continua queimando. Enquanto ele tiver combustível, ele vai continuar queimando. E como você consegue produzir um combustível infinito a partir dos sentidos, a partir dos agregados que você produz, aquele fogo vai continuar eternamente. Quando você morrer, você vai passar o seu fogo para outra pessoa. Imagina uma pessoa que morra em um estado de ódio muito grande ou buscando vingança. Que tipo de reencarnação, que tipo de vida seguinte essa pessoa vai ter? E se você não acredita em vidas seguintes ou vidas passadas, então imagina que a última coisa que você vai sentir antes da luz apagar é ódio, vingança, terror. É isso que você quer sentir? Essa vai ser sua última experiência nessa vida? Antes de você cessar completamente? Dor, sofrimento, raiva, ódio, sede de vingança? Essa é a última coisa que você quer sentir? Ou você quer sentir uma paz tão suprema que você pode deixar tudo para trás sem nenhum arrependimento? E você pode só mergulhar na escuridão infinita, porque tudo o que tinha que ser feito foi feito. E se você acredita em vidas futuras, se você acredita em renascimento, então que tipo de vida você vai ter? Se você renascer com base em ódio, em aversão, em vingança, em sede de morte, o que você vai ser? Onde você vai renascer? Que tipo de vida você vai levar renascendo desse jeito? Porque toda a sua vida vai se estruturar ao redor daquela visão. A sua próxima vida, o seu renascimento, vai ser estruturado e organizado ao redor daquele ódio, ao redor daquela sede de vingança, daquele desejo de matar. O que você vai ser? Porque os seus desejos são cegos e eles te conduzem, eles fazem você samsara, seguir adiante, fluir adiante e se transformar em coisas novas, coisas boas ou coisas horríveis, terríveis. Então ninguém está certo. Nada daquilo que produz dor e sofrimento, vingança, ódio, nada disso está certo. Se produz emoções negativas, se produz sofrimento, não está certo. É isso que o Buda ficava apontando para a gente. Tudo aquilo que você fala é meu, sou eu. Se te causa estresse, se te causa sofrimento, se te causa dor, por que você está falando que é seu? É um juízo de valor que você precisa fazer. O caminho, ele é um monte de juízos de valor. Ele não é uma aceitação passiva da realidade, um tipo de depressão apática. Ele é uma série de juízos de valor. Você está procurando a felicidade suprema. Aquilo que nunca pode ser tirado de você, que não custa nada para ninguém, que não tem nenhum preço, que não pode ser dado, que não pode ser tomado, que não pode ser alterado. Você está procurando uma coisa que nunca cessa, que nunca pode ser tirada de você, que nunca pode ser destruída. Nunca. É isso que você está procurando.
E você procura isso em todos os lugares errados e da maneira errada. E é por isso que você fica samsara. Eu tive um aluno uma vez que ele tinha uma fixação muito grande pela causa ambiental. E quando a gente começou a falar de meditação, de você abandonar as coisas que te causam sofrimento, ele veio conversar comigo em particular e ele me falou: professor, se eu tiver que abandonar a causa ambiental, eu prefiro nunca me iluminar. Eu prefiro sofrer no inferno anos e anos do que abandonar essa causa. E isso mostra pra gente claramente, sem fazer nenhum juízo de valor a respeito da causa, fazendo juízo de valor a respeito do apego pela causa, o tanto de sofrimento que isso causa, o tanto de sofrimento que isso produz. O apego dele por uma ideia, por uma visão de mundo, fazia ele decidir que se ele precisasse ir para um inferno, ficar lá, ele preferiria. Pelo menos ele teve a sinceridade de falar: não, eu prefiro queimar no inferno do que passar por isso, do que abandonar essa ideia. E é normalmente o que acontece, pessoal, com qualquer coisa, não só com essa causa em particular. Você se agarra às suas ideias, às suas visões, e você fala: não, mesmo que eu tenha que ir para o inferno, eu vou agarrado nisso. E você não percebe que aquilo realmente te arrasta para o inferno. Tem pouquíssimas coisas nesse mundo que te arrastam para o lugar certo. O caminho é muito estreito. O caminho é muito pequeno. E ele precisa ser seguido aos poucos. A gente ouve muita história de iluminação imediata, de iluminação automática, e a gente não percebe que essas pessoas já estavam praticando há muitos anos. Eram pessoas que já estavam no caminho. Elas só precisavam de um empurrãozinho final. Então começa a fazer o seu caminho aqui e agora. Se alguma coisa te causa dor, sofrimento, estresse, insatisfação, solta ela. Olha para ela de frente e fala: mas é isso que eu quero? É isso? Qual que é o resultado que isso me causa? Por que que eu estou grudado nisso? O que que isso produz em mim que me faz querer ficar aqui? O que que tem nisso aqui que me atrai tanto? O que que tem nisso aqui que me prende tanto? E você vai perceber que não tem nada ali. É você que se prende. A coisa não te prende. É você que se prende na coisa. O agregado que você produz a partir dos sentidos, os khandhas que você produz a partir dos sentidos, eles são vazios. Você, através da sua mente, adiciona sabor neles. O que a gente chama em filosofia de qualia, a qualidade do ato de ser. Você coloca ali. Isso é bem fácil de ver, porque aquilo que interessa para uma pessoa, muitas vezes não tem valor nenhum para outra. Se você tem um presente que você recebeu da sua avó, por exemplo, com quem você se dava muito bem, aquilo tem um valor infinito para você. Para uma pessoa de fora que não sabe o que é aquilo não tem valor nenhum. É exatamente o mesmo objeto. Só que para você, na hora de construir a percepção daquilo na sua mente, para você aquilo tem um valor inestimável. Um mundo inteiro de experiência é construído ao redor daquele objeto. Para outra pessoa que não tem aquelas percepções, o objeto não tem valor nenhum. Pode ser só uma curiosidade, pode ser só uma coisa velha, uma tranqueira, enquanto para você é uma coisa preciosíssima. Isso é qualia, é a qualidade da experiência. Da mesma forma, para você, um pedaço de terra, vazio, pedregoso, deserto, pode não significar nada. Mas para um idiota que foi criado ali, achando que aquilo é precioso,
de repente aquilo tem valor supremo. E com base nessas percepções, essas pessoas moldam a vida delas e o mundo ao redor delas. Não se enganem, pessoal, não existe valor no mundo. Valor não existe externamente. É uma coisa que precisa ser criada. Não existe nada externo a você que tenha qualquer qualia, que tenha qualquer natureza divina, preciosa, valorosa. Metais preciosos só são considerados preciosos porque eles servem a um propósito. E normalmente o propósito é estético e funcional. Será que os propósitos que os seus valores estão servindo são bons propósitos? Será que eles te conduzem numa boa direção? O que que você está buscando? Porque se você não souber o que você está buscando, você nunca vai saber como chegar lá. Se você não sabe onde quer ir, qualquer caminho te leva lá. Porque você não sabe. Então, aqui e agora, faça um exercício de discernimento. Faça um exercício de: será que as vozes na minha mente estão me conduzindo na direção que eu quero ir? E será que eu sei aonde eu quero chegar? Porque se eu não souber, o que eu vou fazer da minha vida? Como eu vou me orientar? Como eu vou tomar decisões? Eu vou seguir meus desejos cegos, minhas vontades cegas até o momento da morte? E aí eu vou continuar nesse processo? Para a gente encerrar, tem um sutta que chama Hatapala Sutta, onde conta essa história de um moço que era muito, muito rico e que ouviu a história do Buda. Ele ouviu o Buda dando um discurso, dando uma instrução, e ele ficou tão inspirado que ele resolveu abandonar tudo, a família, as esposas dele, e virar um monge. E ele foi falar com o Buda diretamente. Ele falou: iluminado, eu quero receber a ordenação. E o Buda falou: os seus pais deram autorização? Ele falou: não, eles ainda nem sabem. Ele falou: porque eu não posso dar nenhuma ordenação se os pais não autorizarem. Porque o Buda não queria criar conflito. Então ele vai para casa, esse rapaz chamado Ratapala, e ele fala: pai, mãe, eu resolvi abandonar tudo e virar monge budista. Naturalmente, ele não falou budista porque o termo não existia na época. Mas ele falou: eu quero seguir o iluminado. Eu quero seguir o perfeitamente iluminado. O pai e a mãe dele falou: você tá louco, moleque. Que é isso? Você é podre de rico. A gente tem montanhas de dinheiro aqui, de ouro, de prata. A gente tem casas, a gente tem servos, escravos. Você tem um monte de esposa. Todo mundo te ama. Que seguir o quê? Você vai ficar aqui e vai cuidar da casa. Você vai viver uma vida boa aqui. Faz um pouco de mérito aí. E aí o Ratapala olhou e falou assim: eu não quero. Se vocês não me derem a licença para eu me ordenar, eu vou deitar aqui no chão, eu não vou comer nada, não vou beber nada, eu vou morrer aqui. E aí o pai, a mãe dele achou que ele estava brincando e falou: vá, 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 vá. Então o Ratapala deitou no chão e ficou lá. Um dia, 2 dias, 3 dias, sem se mexer. E o pai e a mãe dele começaram a ficar desesperados. Então chamaram os amigos dele e falaram: olha, o que a gente vai fazer? Faz uma semana que ele está aqui, ele não come, ele não bebe, ele não se mexe, ele vai morrer. E aí os amigos falaram: olha, então eu acho melhor vocês darem a licença para ele se ordenar, porque se ele morrer, acabou. Mas se ele se ordenar, vocês ainda podem ver ele de novo. Ele pode mudar de ideia. Ele pode chegar lá, fazer a ordenação, ver que não é nada daquilo que ele quer, ele volta para casa. Aí o pai e a mãe concordam e dão a licença. Aí o Ratapala vai lá, come um pouco, bebe para ele se recuperar, e aí ele vai, fala com o iluminado, ele fala: olha, eu recebi a licença dos meus pais. E agora eu posso ser ordenado. Aí o iluminado dá a ordenação para ele. E em pouco tempo o Ratapala se ilumina plenamente. Depois disso, Ratapala vai para um jardim de prazeres,
de um dos grandes reis da região, que é um jardim onde o rei ficava passando tempo com o harém dele. Ele pede licença para ficar lá embaixo de uma árvore meditando. E aí o rei fica sabendo que tem um discípulo iluminado, do iluminado, no jardim, e ele vai lá, nossa, eu vou lá para conversar com ele, para saber o que ele ensina. E o rei já tem 80 anos de idade. E aí fala, o que o iluminado ensina? Né? Porque você é uma pessoa jovem, bonita, rica. Geralmente quem se ordena é pessoa velha, que já está doente, que já perdeu tudo. Por que você resolveu procurar o iluminado? Né? O que te inspirou? E aí o Ratapala fala para ele, olha, o iluminado me ensinou algumas coisas. E foi isso que me inspirou. Que ele falou, esse mundo não tem protetor. Esse mundo vai ser lavado, vai ser jogado fora. E o rei fala, mas como assim? Ele fala, grande rei, o senhor tem 80 anos agora, não tem? Tenho. O senhor sempre foi assim? Fala, não, não. E o senhor é doente? Eu sou doente. Na verdade, eu sou tão doente que às vezes eu tento colocar o pé num lado, o meu pé vai para o outro. E eu tenho umas dores que ficam passando pelo meu corpo e as pessoas em volta de mim ficam falando, nossa, é agora que ele morre, é agora que ele morre. É essa vida que eu tenho aqui. E quando o senhor era jovem, era assim? Não. Quando eu era jovem, eu era tão forte que o pessoal achava que eu tinha poderes super-humanos. O pessoal me achava um Superman aqui. Eu era forte de braço, eu era bom no arco, eu era forte de perna, eu corria super rápido, eu era um cavalão, basicamente. E agora? E agora eu tento colocar o pé na minha frente, o pé vai para o lado e eu caio. Eu tenho essas dores que não passam e as pessoas ficam em volta de mim esperando eu morrer. Aí o Ratapala pergunta para ele, e quando o senhor morrer? Alguma das coisas que o senhor fez ou juntou, o senhor vai poder levar? O rei fala, lógico que não, menino. Eu vou ter que seguir adiante de acordo com o meu karma. E o senhor é um grande rei, com muitas posses, muitos exércitos, muitos palácios, não é? Eu sou. O senhor tem muitos servos? Tenho. Tem muitos escravos? Tenho. E o senhor pode pedir para algum deles sentir a sua dor? Não. O senhor pode pedir para algum deles tirar a sua doença? Tirar o seu sofrimento? Também não. É isso que o Buda quis dizer, quando ele falou que o mundo vai ser lavado, que o mundo não tem guardião, não tem ninguém tomando conta disso aqui. O mundo funciona de uma certa maneira. Ele vai ser arrastado, ele vai ser levado embora. O senhor está experimentando isso na pele. O senhor era jovem, forte, e agora o senhor é velho e não consegue mais nem parar em pé direito. O senhor é cheio de posses, mas quando a morte chegar, não vai ter ninguém que faça nada. O senhor sente dores e doenças e não tem ninguém que possa tirar isso do senhor. E quando o senhor morrer, o senhor mesmo falou, a única coisa que o senhor vai poder fazer é ir seguir adiante, samsara, de acordo com o seu karma. Agora, grande rei, imagine que alguém chegue do norte, uma pessoa que o senhor confia chegue do norte e fale, grande rei, tem um reino no norte que tem muitas posses e poucos exércitos e o senhor pode conquistar eles facilmente. O senhor faria isso? E o rei fala, nossa, imediatamente, eu juntava meus exércitos e ia lá dominar aquele reino. Imagine que chega alguém do leste, fale a mesma coisa. O senhor ia para o leste? Eu ia lá imediatamente conquistar o outro reino. No oeste, no sul, sempre. Eu ia para todo lugar conquistar mais coisas, dominar outros reinos, aumentar minhas posses. Sobre isso, grande rei, o Buda falava, o desejo não tem fim. Não existe nada que você possa fazer para você encerrar essa sede infinita. Se você tivesse as montanhas do Himalaia inteiras transformadas em ouro, e você dobrasse essa quantidade de ouro, a cordilheira dos Himalaias inteira transformada em ouro e dobrada, nem isso seria suficiente para satisfazer a sede e o desejo que alguém tem. É isso que o iluminado quis dizer. Foi ouvindo isso que eu decidi me ordenar, porque eu percebi que era tudo verdade.
Não tem como parar isso se eu não mudar a minha vida, se eu não mudar a maneira como eu olho para as coisas. E aqui a gente tinha esse grande rei, idoso já, reclamando que não conseguia nem andar direito. E quando o Ratapala chega e fala: Ah, mas se tivesse um reino que o senhor pudesse dominar, o senhor dominaria? Eu dominaria imediatamente. Ele está refletindo sobre a inevitabilidade da morte, da velhice, da doença. E o que ele faz é querer mais, 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 mais. E ele ia morrer nesse estado. Ele morreria nesse estado de desejo, de anseio, de ganância. É isso que acontece no mundo. Essa é a nossa experiência do mundo. Muito rico, muito pobre, muito mais ou menos. É sempre a mesma coisa. Mais, 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 mais. É isso que causa todos os dramas, os conflitos, as guerras e a morte do mundo. O mundo não tem abrigo. O mundo não oferece abrigo. Ele é varrido, ele é levado embora. Não tem ninguém para tomar conta do mundo. Seja você a luz do mundo. Seja você o seu próprio abrigo e o seu próprio refúgio. E isso começa aqui e agora.